Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de beneficiamento do pescado e vamos iniciar um outro assunto, certo? Nós vamos iniciar o tópico emprego da tecnologia do pescado. A gente conhece o termo tecnologia muito voltado para produtos de informática, né? Para essas inovações que vêm surgindo, mas na área da informática. Mas hoje eu vou apresentar para vocês um pouco dessa tecnologia voltada para alimentos e especificamente o pescado. Nós vamos falar então do emprego de algumas técnicas de conservação de alimentos e formas de aproveitamento desses alimentos direcionados ao pescado. Nós vamos ver como pode ser rentável a atividade, o quanto pode ser diversificado esses produtos lançados no mercado. Ainda é pouco, ainda é incipiente, ou seja, inicial o emprego dessas tecnologias voltadas para o pescado, mas é um nicho promissor, é um nicho de mercado promissor, exatamente por isso, por não ter ainda, não ter sido muito explorado. Bom, quando a gente fala de tecnologia, coloquei um conceito aqui, que é a aplicação da ciência dos alimentos para seleção, né, conservação, transformação, acondicionamento, distribuição e o uso desses alimentos nutritivos e seguros. Ou seja, eu vou selecionar, eu vou utilizar essa tecnologia para selecionar um alimento, para conservá-lo, para transformá-lo em outro, um derivado, né? Como eu dei o exemplo na aula passada, da transformação do leite em iogurte, a partir do emprego de tecnologia das bactérias benéficas, né? O acondicionamento também, o emprego dessa tecnologia nas embalagens, nas formas, diversas formas de embalagens existentes, para que o alimento dure mais, para que conserve as características mais próximas do natural possível. Né? O emprego da tecnologia também na distribuição, na cadeia de distribuição desse alimento para que ele não estrague. E o uso desses alimentos de forma nutritiva e segura. Porque não adianta eu tentar produzir um alimento novo, né? Transformar em um alimento novo, se eu não vou oferecer ele para o consumidor de forma segura, livre de contaminação e não conserve as características nutricionais dele, tá bom? Eu coloquei aqui um histórico que está no livro aqui desse autor, o Ordonez, tá? E ele fez um histórico sobre como como surgiu essa ideia da tecnologia e como ela acompanha a evolução do homem, né? Então, eu achei muito interessante para que vocês acompanhem aí, visualizem as mudanças ao longo dos anos. Há 500 mil anos atrás, o homem obteve o controle do fogo, né? O mais famoso aí, que foi um marco na tecnologia dos alimentos, que a partir de então o homem deixou de se alimentar de alimento cru. Ele fazia a caça, ele caçava, né? Mas tinha que consumir naquele exato momento. E muito menos sabia o que era o fogo para cozinhar, para assar os alimentos, né? E isso, o emprego da alta tecnologia até hoje é muito utilizado. Então, depois de 3.500 antes de Cristo, ocorreu os homens começaram a criar os animais, começaram a não mais só caçar, e sim colocar eles em um espaço específico, fornecer alimentação para que posteriormente fossem consumidos. Então, isso já é um outro marco na história dos alimentos, né? E também já começaram a utilizar o leite de alguns animais, das vacas, das cabras, e consumir não só o leite também, consumir a famosa coalhada. O que é a coalhada? É o leite estragado, né? Como é que a gente consegue? Deixa o leite a temperatura ambiente, que vai acontecer o processo de fermentação natural. As bactérias
presente naquele alimento já vão fazer o próprio processo de fermentação e ali se torna a coalhada. Já em 1500 a.C., um outro acontecimento muito interessante é o comércio em geral, né, em grande escala. O comércio já não estava restrito a pequenos grupos de pessoas. Eles começaram a expandir, conquistar territórios, né, a invadir outros territórios e com isso também comercializar produtos, alimentos numa maior escala. E aí também houve a utilização, o homem começou a utilizar especiarias e molhos, né? As pimentas, o açafrão. E não só melhorava, eles perceberam que não só melhorava o sabor, como também conservava, porque essas especiarias tinham propriedades que conservavam aquele alimento quando aplicado corretamente, né? Então já foi outras percepções. Isso é a tecnologia da época, né? No século I a.C., os romanos utilizavam mel e sal para a conservação dos alimentos. Se a gente perceber, essa é a base até hoje, né? Para conservantes que se utiliza. O mel é uma alta concentração de açúcar e o sal elimina alguns micro-organismos, né, por conta da redução da concentração de água no alimento. Então, até hoje se utiliza esses métodos e são muito eficazes. E aqui, um adendo, né, uma observação é que a cerveja já era muito consumida. E o que é a cerveja? Nós vimos que é um cereal com água que é aplicado o processo de fermentação alcoólica a partir de qual micro-organismo? A levedura Saccharomyces cerevisiae, né? Aqui em 1795 já foi realmente um marco, um divisor de águas na conservação dos alimentos, porque até então era muito rústico, muito artesanal. Então o francês Nicolas Appert criou o método que nós chamamos hoje de apertização. Ele conservou os alimentos em recipientes fechados, vedados, né? E depois fervia. Ele colocava o alimento dentro de algum pote, qualquer alimento que fosse, dentro de algum pote, fechava bem, vedava o máximo que ele conseguia, ou seja, retirava o oxigênio de dentro daquele pote, né? E fervia, deixava o pote lá a 100 graus Celsius fervendo. E depois disso, ele percebia o quê? Que o alimento durava mais quando passava por aquele processo. Se nós formos perceber, ele retirou o quê? Oxigênio e passou por um processo de fervura, de alta temperatura, então eliminou micro-organismos. Esse foi o início do processo conhecido hoje como esterilização também, só foi melhorado. Né? O alimento que a gente conhece hoje que passa por isso é a sardinha enlatada. Em 1838, então, começou a se utilizar o frio. Até então só se utilizava especiarias, produtos químicos, né? O fogo. E em 1838, então, foi utilizado o frio industrial. Começou a se utilizar gelo nos barcos para capturas mais distantes, né? Quando os homens iam pescar, já utilizavam o próprio gelo para cobrir o pescado. Então, eles perceberam que esse era um método que também conservava, o alimento durava mais. E aí, no século XIX, houve então a Revolução Industrial, que foi o divisor também, mais um divisor de águas aí na tecnologia. E a partir de então, se utilizou com mais propriedade, mais opções de técnicas, né, para serem aplicados nos alimentos. Então, quais são as vantagens? Eu coloquei aqui um resumo, as vantagens e desvantagens de se aplicar a tecnologia voltada para os alimentos. E aqui coloquei a imagem de uma linguiça, aqui de um alimento enlatado, que nós só podemos consumir hoje por conta da tecnologia que é aplicada, né? E esses alimentos têm uma duração, uma validade em média 5 anos.
Aqui o fish burger, hambúrguer de peixe. Aqui as polpas, aqui simples, né? Polpa de caranguejo retirada e congelada, que dura em média um ano. Então, quais são as vantagens e desvantagens de se aplicar tecnologia aos alimentos? Das vantagens são é o agregamento de valor ao produto. Eu tenho um produto então in natura e quando eu aplico uma tecnologia, ele aumenta, eu consigo aumentar o valor dele no mercado. Também abre mercado para mim, porque eu tenho mais uma variedade, mais opções de alimento no mercado. Quando eu aplico a tecnologia, eu também tenho um aumento da vida de prateleira do alimento, ele passa mais tempo no mercado, por quê? Porque ele é conservado, né? O próprio exemplo dos alimentos enlatados. Eu tenho uma redução da contaminação, por quê? Porque eu aplico produtos químicos, eu aplico métodos de eliminação de micro-organismos para que ele dure mais. Eu tenho uma maior variedade de produtos no mercado. É uma praticidade para a vida moderna. A gente sabe que com a vida corrida que nós levamos hoje, nem todo mundo gostaria, nem todo mundo tem tempo, né, de tratar um peixe todo dia para um almoço. Já pensou como era antigamente, que tinha que abater o animal ainda, cortar? Quem hoje gosta de comprar um frango e ter que tratar ele todo dia? O que a gente faz? Compra os pedaços, compra as partes, né? Então, isso é uma praticidade para a vida moderna. Eu compro um enlatado e posso consumir uma semana depois, né? Fica lá no meu armário e eu consumo uma semana depois. Eu também faço o aproveitamento dos alimentos. Isso aqui é muito interessante porque a maioria desses produtos, inclusive os que eu coloquei na imagem aqui embaixo, eles são de alimentos já aproveitados, eles não são do alimento mais nobre. É um restante da produção que é aproveitada, misturada com alguns outros produtos e aproveitada. Quais são as desvantagens disso? Também tem desvantagem, né? Eu tenho um alto uso de conservantes e isso está relacionado a... Existe muita polêmica sobre o desenvolvimento de hipertensão, né? Pessoas hipertensas, obesidade, desenvolvimento de câncer também. Por isso existem legislações sanitárias com relação ao limite máximo de conservante que pode ser utilizado para os alimentos. Como eu falei, existem produtos cancerígenos. Existe uma tendência hoje a produtos orgânicos e minimamente processados. Existem algumas campanhas já de pessoas, de ONGs, de pessoas que são mais, têm uma visão de consumo de alimentos mais naturais. Então, eles fazem campanhas para que nós tenhamos um consumo mais consciente de alimentos menos industrializados, certo? E também algumas pessoas podem desenvolver alergias, crianças, a gente tem muitos casos de pessoas com alergia alimentar, né, pelo alto uso de conservantes, aplicação de conservantes indiscriminadamente nesses alimentos. Então, o principal objetivo da tecnologia dos alimentos é garantir um abastecimento de alimentos nutritivos e saudáveis para o homem. O objetivo de se aplicar a tecnologia nos alimentos é para que não é só uma questão econômica, é garantir a segurança alimentar, que eu forneça alimento para as pessoas e sempre de forma saudável, livre de contaminação e conservando o valor nutricional ainda próprio do alimento, que não se perca ao longo da aplicação da tecnologia.